começar agora no seu rádio a nossa Escola Dominical. Escola Dominical. Escola Dominical. Pegue sua Bíblia, sua harpa e acompanhe conosco a Escola Bíblica no ar. Juntos, vamos aprender um pouco mais a Palavra de Deus. Trazendo a Bíblia, livro sem par, que fala de Jesus. Escola Dominical. Apoio Departamento da Escola Bíblica Dominical da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Camboriú. Trazendo a Bíblia, livro sem par, que fala de Jesus. Lembre-se do seu Criador, enquanto você é jovem. Antes que venham os dias difíceis e cheguem os anos em que você dirá, não tenho mais alegria de viver. Os seus olhos ficarão tão fracos que não poderão perceber a luz do sol, da lua e das estrelas. E as nuvens voltarão depois da chuva. Os seus braços, que sempre o defenderam, começarão a tremer. E as suas pernas, que agora são fortes, ficarão fracas. Os seus dentes vão cair e você não poderá mastigar direito. E os seus olhos ficarão cansados e fracos. Você ficará surdo e não poderá ouvir o barulho da rua. Você vai acordar com o barulho dos pássaros, mas não ouvirá direito o moinho moendo e a música tocando. Você terá medo de lugares altos. Até o caminhar será perigoso. Os seus cabelos ficarão brancos e você perderá o gosto pelas coisas. Então você irá para o seu lar eterno e os pranteadores o seguirão pelas ruas. Sim, lembre-se do Criador agora, enquanto você é jovem, antes que o fio de prata da vida seja cortado, antes que a taça de ouro se quebre, antes que o cântaro se quebre junto à fonte e a roda se parte junto ao poço. Antes que o pó volte à terra, de onde veio, o espírito volte a Deus que o deu. Tudo é uma ilusão. É ilusão, diz o pregador. Tudo é ilusão. Mas, porque era sábio, o pregador continuou ensinando aquilo que sabia ao povo. Ele reuniu muitos provérbios e ditados. Além de ser sábio, o pregador sabia ensinar. Além de ensinar o que sabia, ele o fazia de um modo agradável e verdadeiro. As palavras do homem sábio nos forçam a tomar uma atitude. Elas explicam claramente as verdades, muito importantes. A coleção dos seus ditos são como pregos bem fixados, vindos de um único pastor. Mas, meu filho, cuidado. Há tantas opiniões diferentes que é impossível contar. Você poderia estudar essas opiniões por toda a sua vida, ficar cansado de estudar, sem chegar ao fim. Esta é a minha conclusão final. Tema a Deus e obedeça os seus mandamentos. Isto é o resumo do que o homem deve fazer, pois Deus vai julgar tudo o que foi feito, até aquelas coisas que ninguém conhece, sejam elas boas, sejam elas más. Eclesiastes capítulo 12, lido na versão viva, uma versão simplificada da Bíblia. Talvez uma leitura diferente que você está acostumado pela sua Bíblia, mas ela é mais simples na sua didática. E com essas palavras eu deixo a doce e gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo a todos os irmãos que nos ouvem pelas ondas do rádio ou que nos assistem pelas redes sociais. Você que está ligadinho conosco o ano inteiro e que deixa os seus recados ali na fanpage ou no YouTube, muito obrigado pelo seu carinho e por você estar junto conosco, para junto aprendermos um pouco mais da Palavra de Deus. Hoje, a última lição, a lição de número 13. Estamos aí terminando o quarto trimestre
de 2019. E com isso, o último domingo do mês do ano de 2019. Mais um ano se encerra e já alvorece mais um ano novo, o ano de 2020, um novo ciclo. E esse ano que se passou, nós estudamos 4 lições. A primeira, nós trabalhamos sobre a batalha espiritual, o povo de Deus e a guerra contra as potestades do mal. Nós aprendemos sobre as armas espirituais, como devemos agir sobre os ataques do inimigo. Essa foi a nossa primeira lição. Depois nós aprendemos sobre o tabernáculo, lembra-se? Os símbolos da obra redentora de Cristo, como cada objeto, como cada simbolismo, como cada cor, como cada peça, como tudo foi construído e que tudo aquilo apontava para Cristo. Essa foi a nossa segunda lição, foi sobre o tabernáculo. A nossa lição trabalha sobre a mordomia cristã. Nós trabalhamos sobre o tempo, os bens e talentos. Como nós devemos administrar, sermos bons mordomos, bons administradores, bons dispenseiros das coisas de Deus. Essa foi a nossa terceira lição. E a quarta lição, ao quarto trimestre que nós estamos ouvindo, é o governo divino em mãos humanas, a liderança do povo de Deus em 1º e 2º Samuel. E é essa que estamos estudando. E hoje é a lição de número 13. E antes de chegarmos aqui, já estava na técnica de som o irmão Claudino Silva, deixando tudo pronto, arrumado, já explicando um pouco sobre como está agora a influência digital, como os tempos modernos, como devemos agir. E comigo está aqui também o presbítero irmão Ricardo Mendonça, que veio hoje nos auxiliar, o nosso professor da nossa lição de hoje. Paz do Senhor, irmão Ricardo. A paz do Senhor, irmão Fabiano, a paz do Senhor, irmão Claudino, que está ali na técnica de som. Mais uma vez estamos aqui, pela misericórdia de Deus, sendo honrado, né, por Deus. Eu quero agradecer ao meu Jesus por essa oportunidade e desejar uma ótima aula aí para os irmãos que estão do outro lado do rádio. Glória a Deus. Nós vamos orar então para dar início à nossa escola bíblica dominical, dessa lição de número 13. Irmão Ricardo, pode fazer a oração? Senhor Jesus, mais uma vez te louvamos, te glorificamos, Senhor, e te agradecemos por esta oportunidade de estarmos aqui, Senhor Jesus, diante desses microfones, desta rádio abençoada, querendo pedir a tua bênção sobre nós, queremos falar a tua palavra, Senhor. Abre a porta da palavra, Jesus, e também fala aos corações daqueles que estão, né, espalhados por este Brasil e pelo mundo, que está ouvindo conosco esta programação tão maravilhosa que é a Escola Bíblica Dominical. Queremos aprender a sua palavra, Senhor. Queremos também que todos saiam, Senhor, confortados e edificados na tua palavra. É o que te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Falando sobre a ausência do evangelista irmão Elia Uller, hoje um compromisso particular não pôde estar com a gente, mas semana que vem, se Deus quiser, ele estará junto, o irmão Ricardo também. A lição de número 13, como eu já falei, o dia de hoje, dia 29 de dezembro de 2019, é um dia bonito lá fora, um dia ensolarado, e nós vamos trabalhar sobre a velhice de Davi. Nós vimos sobre, na lição passada, a rebeldia de Absalão, e agora nós estamos vendo a velhice de Davi. 2 Samuel, capítulo 23 e verso 5, é o nosso texto áureo, que diz assim: ainda que a minha casa não seja tal para com Deus, contudo estabeleceu comigo um concerto eterno, que em tudo será ordenado e guardado, pois toda a minha salvação e todo o meu prazer estão nele, apesar que ainda não o fez brotar. E a nossa verdade prática, a verdadeira essência da vida, não consiste em viver muito ou pouco, mas sim em viver cada momento com Deus e para Deus. E foi assim que Davi procurou. Talvez a linguagem da nossa versão, da Almeida Corrigida, que é a versão que nós geralmente usamos, das nossas Bíblias e que temos, talvez a linguagem ela é um pouco truncada, porque essa parte ela é como um salmos, é uma poesia,
E quando você faz a transliteração, talvez se torna difícil você colocar as palavras corretas, dar o sentido. E numa outra versão, ele vai dizer assim, ó, na NVT, a nova versão transformadora, diz assim, ó: acaso não foi a minha família que Deus escolheu? Sim, ele fez comigo uma aliança sem fim, bem definida e garantida nos mínimos detalhes, e ele me dará segurança e êxodo. Isso foi uma promessa que Davi tinha recebido quando ele quis fazer a casa do Senhor. E aí ele conta ao profeta Natan. O profeta Natan disse: boa coisa, e sai. E aí Deus manda voltar. Davi vai orar, e na sua oração Deus aparece a ele, fala e faz um concerto a ele, que a sua linhagem teria um concerto eterno com ele. E nós vamos ver no decorrer da lição, e que Jesus também se fala muito, diz: eu sou a raiz de Jessé, a resplandecente estrela da manhã. Nós vamos ver dentro do texto que ele vai trazer isso. Algum comentário, irmão Ricardo? É muito importante o tema dessa lição neste domingo, porque fala da velhice. E a gente vê que Davi, né, embora ele teve um monte de percalços e adversidade na sua vida, que muitas das vezes o inimigo se levantou contra ele, a Bíblia diz, e muitas das vezes ele mesmo procurou, né? Mas o que me chama mais a atenção nessa lição é que Davi foi um homem, nós vamos ver no decorrer da lição, foi um homem que se lembrou de Deus na sua juventude. Sim. Certo? É o que diz lá em Eclesiastes 12:1. Ele lembrou de Deus. E quando chegou na velhice, ele sabia em quem ele podia recorrer, né? Sabia em quem ele podia crer, em quem resolveria os seus problemas. Porque o que acontece hoje? Tem pessoas que não lembram de Deus na sua juventude. Estão lembrando de outras coisas. Estão preocupados com outras coisas, né? E geralmente, eu já vi irmãos, Fabiano, que faltou a memória no final da vida. A memória começou a vacilar, certo? Irmãos da nossa igreja, né? Até parentes meus, minha avó, tudo. Mas o que estava fixado bem forte na sua mente? A palavra de Deus. Isso. Então, teve uns que estavam... A minha avózinha, posso dizer isso, porque foi para nós, deixou um legado muito grande. Ela foi paralisando-se das pontas dos pés para cima. Joelho, as pernas, veio morrendo devagarzinho. Mas sempre falando salmo de cor. Sempre falando. Morreu recitando salmos da Bíblia que ela sabia de cor. E o que acontece? Tem pessoas que não lembram do Senhor. Não lembram de Deus. E ele vai... Aquilo que eu disse que perda de memória, tem gente que usa dizer que está caducando, né? Assim? Uhum. Eu já vi crentes, irmão Fabiano. Não vou te citar o nome, porque tem os seus parentes vivos aqui ainda, que caducaram e não entravam numa lanchonete para pegar um refrigerante para tomar. Porque os filhos convidou: pai, vamos ali tomar um refrigerante. Não, eu sou santo. E estava já vacilando da mente. Eu não entro em qualquer ambiente, ele dizia. Agora, se ele tivesse se ele tivesse com a sua vida na prostituição, né, no roubo, na mentira, ele ia caducar, ele ia mentir. Ele ia entrar num prostíbulo e dizer que isso aqui, então, sem poder, e assim por diante, porque aquilo ficou frisado. Então, por isso, nós devemos lembrar do Senhor na nossa mocidade, porque aquilo vai ficar impregnado na nossa mente, e com certeza nós vamos recitar salmos da Bíblia de cor, sem saber que está morrendo às vezes, né? Sem saber que estava partindo, glorificando a Deus. Perguntava se estava bom? Tá tudo muito bom. Isso. Que coisa. Até porque nós vamos ver no decorrer da lição, no mundo materialista não faz sentido. Você vai ficando, vamos ver os filósofos falando aqui, que quando vai chegando a velhice você perde o sentido da vida. E o cristão não, o sentido da vida dele é Cristo. E ele está vendo que ele passou uma vida, ele lutou várias guerras, teve algumas derrotas, alguns fracassos, porque o homem não é perfeito. Mas ele tinha confiança em Deus, e sempre que ele buscava Deus, ele obtinha uma resposta. E isso lhe dava a segurança, e agora na sua velhice, ele tem essa segurança de saber para onde eu vou, agora eu vou me encontrar.
com o meu Deus, vou estar com Ele. Né? Então, a verdade prática, a verdadeira essência da vida, não consiste em viver muito ou pouco, mas sim em viver cada momento com Deus e para Deus. 2 Samuel 23, 1 ao 7. Essa é a nossa leitura bíblica em classe. E estas são as últimas palavras de Davi. Diz Davi, filho de Jessé, e diz o homem que foi levantado em altura, e ungido de Deus, de Jacó, e o suave em os salmos de Israel. O Espírito do Senhor falou por mim, e a sua palavra esteve em minha boca. Disse o Deus de Israel, a rocha de Israel a mim me falou, haverá um justo que domine sobre os homens, que domine no temor de Deus. E será como a luz da manhã, quando sai o sol, da manhã sem nuvens, quando pelo seu resplendor e pela chuva a erva brota da terra. Ainda que minha casa não seja tal para com Deus, contudo estabeleceu comigo um concerto eterno. Pois em tudo será ordenado e guardado, pois toda a minha salvação e todo o meu prazer estão nele, apesar de que ainda não o fez brotar. Porém os filhos de Belial serão todos como os espinhos que se lançam fora, porque se lhes não pode pegar com a mão. Mas qualquer que os tocar se armará de ferro, e da haste de uma lança, e o fogo será e a fogo serão totalmente queimados no mesmo lugar. Nós vimos que o verso 12, o verso 2, o Espírito do Senhor falou por mim. Isso aí é o Espírito profético. E já veio trazer revelação sobre ele. E disse o Deus, haverá um justo que domine sobre os homens. Ele tem uma revelação do próprio Cristo. Davi, ele tem essa revelação. Nós vimos o Salmo de número 2, o último versículo, ele diz, beijai o filho. O filho ali é com letra maiúscula, para que em breve você não venha a perecer quando inflamar a sua ira. Então nós já vimos que ele já tem a revelação do próprio Cristo, né, que é o Filho de Deus. E aqui ele diz assim, o Espírito do Senhor falou em mim, e a sua palavra esteve em minha boca. Disse o Deus de Israel, a rocha de Israel, e a mim me falou, haverá um justo que domine sobre os homens. E esse justo quem é? É Cristo, o Filho de Deus, ele é o justo. E ele diz lá em Apocalipse 22, eu sou a raiz de Jessé, a resplandecente estrela da manhã. O Salmo 22 também ele cita, né? Sim, o Salmo 22 vai fazer... Quando ele diz, Deus meu, o Salmo 22 começa assim, ó. Deus meu, por que me desamparaste? Por que te alonga das palavras do meu bramido e não me auxilias? Ele estava falando sobre a crucificação. Ela vai trazer toda a linha da crucificação, né? Exatamente. Como ele tem essa... Você vê que 1000 anos antes, a comunhão que ele conseguiu, que ele alcançou com Deus, a sinceridade de coração. Né? Apesar de ter muitas lutas internas dentro do seu próprio reino, que estudando agora a gente conseguiu observar mais coisas, não era difícil, era muito difícil governar ali as pessoas, porque cada um tem um tipo de pensamento, cada um tem um tipo de ideias. Como eu li ali Eclesiastes 12, eu li inteiro, assim, há muitas ideias, e você estudar isso tudo, você não consegue, é enfado. Ô irmão Fabiano, se você pensar bem, se uma pessoa tiver bem consciente de que é ser um rei ou do que é ser um líder, tem pessoas que não dá graças a Deus por não estar dentro da roupagem de Davi. Isso, da investidura. E dá graças a Deus, por exemplo, meus irmãos, para nós hoje, eu dou graças a Deus por não estar dentro do paletó do pastor Zilmar, do presidente da nossa convenção, do José Wellington. Eu dou glórias a Deus por não estar dentro do paletó dessa gente. E tem gente que quer, né? Tem gente que quer ser presidente. Porque vê a parte externa, só o bonito e a honra, o nome, isso. Só que não vê o encargo que vem junto com aquilo. Quando sente o encargo, que é o peso... Não, veja só o pensamento do irmão Ricardo. Graças a Deus que eu não estou dentro do paletó dessa gente. Não é fácil, não. É difícil. Antes da nossa introdução, diz assim, ó, quantos são as pessoas que ao longo da caminhada cristã, hoje, já na terceira idade, sentem-se cansadas, desanimadas e sem autoestima. Isso não significa falta de espiritualidade ou ausência da comunhão de Deus,
mas mostra que o envelhecimento é uma fase natural da vida e que pode ser vivida de maneira saudável ou não. Nesse sentido, o objetivo desta lição é afirmar que a essência da vida consiste em viver cada momento com Deus e para Deus. Assim, podemos ter o olhar alterado sobre a velhice, vivendo-a de modo que glorifique a Deus e alegre o coração. A nossa introdução diz assim: não há nada de pejorativo na palavra velhice. Ela não fala apenas de idade avançada, mas também de maturidade, experiência. Por isso, o hebraico seibá a define como cabelos grisalhos, cabeça encanecida, que vem das cãs, né? Da palavra cãs, branco. Nas Escrituras, a velhice é vista como fonte de bênçãos. Diz assim o Salmo 92:14: na velhice darão ainda frutos, e serão cheios de seiva e de verdor. A velhice pode ser boa ou ruim. Isso dependerá da forma como vivemos cada fase de nossa vida. Temamos a Deus e sejamos sábios. Eclesiastes 12:1. Os últimos momentos da vida de Davi, já na velhice, foram conturbados, conforme descrito em 1 Reis. Mas, pela sua peregrinação e comunhão com Deus, ele finda sua missão com uma grandiosa ação de graças ao Senhor, que o chamara desde a sua meninice. Então aqui a velhice, irmão Ricardo, ela não deve ser vista como pejorativo. A Bíblia diz assim, que a bênção do Senhor é sobre aqueles, e verás os teus filhos, e os filhos dos teus filhos, e os filhos dos filhos dos teus filhos. Né? Até bisavô, vamos colocar assim, né? A idade avançada. Você vê frutificar sobre a tua vida. Você vê tudo aquilo que você construiu, a sua família, ter o crescimento. Isso é bênção do Senhor. Talvez o mundo usa isso como pejorativo, porque no mundo individualista e materialista como a gente vive hoje, quando você perde suas forças, quando você não tem mais não está no meio mais daquele seio de família, não tem a honra que já chega com a idade que deve ter, e sim é jogado de lado como um peso, um estrovo, que é algo que não pode acontecer, traz esse conceito pejorativo. Mas quando buscamos na Bíblia Sagrada, ela é honra, e além de trazer maturidade. Quando nós vamos buscar conselhos, não devemos buscar conselhos em pessoas mais novas do que nós, mas sim a Bíblia nos ensina que devemos buscar. Ele coloca, né, as mulheres de mais idade, ensinem as mais novas. É isso que Paulo coloca. Eu me lembro que o pastor Jordão, muitas das vezes eu fui à casa dele, né, aprender sobre a Bíblia Sagrada. Tive o prazer de muitas vezes fazer a escola bíblica dominical com ele. Hoje não está mais conosco, mas muita experiência ele tinha e muito pôde passar para mim. E não só ele, muitas outras pessoas eu aprendi com ele. O Roboão já não aprendeu assim, né? Não. O Roboão, filho de Salomão, já não seguiu os conselhos de seu pai. E quando os homens das tribos do norte vieram falar com ele, porque a carga de impostos era muito alta, e reclamar da situação, ele foi ouvir os mais velhos, e o conselho dos mais velhos disse: olha, abranda, que a coisa também é difícil, não é a hora de puxar a corda. E aí ele vai ouvir os mais novos. Diz: olha, seja mais firme, seja mais duro. E ele tomou a decisão, ouviu os mais novos. E ali houve uma dissensão em Israel, uma divisão em Israel. Irmão Fabiano, a introdução ela está falando sobre a maturidade e a experiência. Eu ia falar isso que o irmão tocou aí agora sobre Roboão, eu ia dar uma pincelada. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: está comprovado 99% que toda instituição, pode ser igreja, pode ser uma grande companhia, pode ser hospital, pode ser direção de escola, pode ser qualquer segmento da nossa sociedade, a família, que rejeitaram o conselho das pessoas mais velhas, rejeitaram a opinião de pessoas, encostaram o idoso de lado, deixaram de lado, que nada, velho, você não sabe. Irmãos, onde passou um homem, por aquilo que passou um homem de 70 anos, o de 50 vai passar, o de 30 vai passar.
Então isso aí fala muito mais, a experiência de vida fala muito mais alto que qualquer literatura, qualquer livro, fala muito mais. Porque a pessoa está falando de uma coisa que viveu e que tem conhecimento, certo? Que sabe como que se defender. Então, toda instituição, qualquer uma da face da terra, que rejeitou o conselho dos mais dos que eram mais sábios, dos que eram mais vividos, daqueles que tinham experiência de vida, ruíram, irmão Fabiano. Sim. Caíram. Empresas grandes caíram. Eu presenciei isso na minha vida. Uma empresa de 1.000 e poucos funcionários de Balneário Camboriú, né? Que foi fundada pelo seu pioneiro lá. Entrou os filhos, entrou os genros e foram tirando ele de lado e acabou sem nada. Quer dizer, então está mais comprovado. Você, jovem, está me ouvindo nesta manhã? Sempre dê ouvido ao teu pai, ao teu avô, aos anciãos que tem na igreja, certo? Sempre dê ouvido, que você vai sempre aprender. E vai chegar uma época da sua vida que você vai enfrentar uma adversidade muito grande e eles vão ter a solução para o seu problema. Amém. Uma visão geral sobre a velhice. Concepções antigas e modernas, nós vamos estudar o primeiro capítulo. Há 2.500 anos, o filósofo egípcio Ptah-hotep descreveu a velhice como o maior infortúnio que pode atingir o ser humano. O poeta inglês William Shakespeare não via a velhice com bons olhos. Antes, relatou que os anos crepusculares trazem uma segunda infância e simples esquecimento. Ele usa como a velhice no modo pejorativo. O tom da concepção moderna sobre a velhice é desgastante, ao afirmar que os velhos são ressentidos com os jovens, pois são pessoas cansadas, fora de moda e severas. Entretanto, o respeito por cada fase da vida é ordenado por Deus. Ninguém pode desprezar o outro por ser adolescente, jovem ou idoso. Tem-se veiculado nos meios de comunicação o descaso de muitos tratam os mais velhos. Sem dúvida, isso se deve ao esfriamento do amor e ao aumento do pecado, gerando ingratidão e desrespeito. Mateus 24:12. Por isso, a igreja deve manter programas especiais para idosos, pois essa prática revela o amor de Deus ao próximo. Então, o filósofo egípcio e o poeta inglês William Shakespeare, eles tinham como a velhice como algo ruim, desgastante. Só que se você não ficar velho, você morre antes. Não tem outro caminho. Né? Ou você, sem vida na juventude ou na idade adulta, perde a sua vida, você não chega à velhice. Mas se você chegou à velhice, como a gente enxerga esse momento? Devemos viver cada fase conforme é a sua fase, ou conforme a condição que se encontra. Na infância, sendo criança, agindo como criança. E Paulo diz isso. Quando eu era criança, agia como criança, fazia coisas de criança. Agora eu sou adulto, não posso fazer coisas de criança. Tenho que fazer coisas de adulto. Então, cada fase da nossa vida produtiva, aos 20 anos, aos 30, aos 40, aos 50, devemos agir como tal. Quando vai chegando a terceira idade, como a gente chama, ou a melhor idade, sabemos que temos as limitações, alguns por causa da forma como viver a sua juventude, o trabalho, gente que trabalhou na roça a vida inteira. Claro que vai ter talvez uma velhice um pouco mais doentia, porque foi um pouco mais judiado na sua idade adulta, talvez teve mais sofrimentos e talvez não vai ter uma velhice. Outros já tiveram uma vida mais cuidadosa na sua idade adulta, exercícios físicos, cuidar da sua saúde, tiveram diligência com a sua saúde, com o seu corpo. Claro que vão ter uma velhice mais saudável e com isso mais alegre, porque a doença nos traz infortúnios.
Então devemos cuidar e tomar cuidado e zelar, saber que queremos chegar lá na velhice. Queremos chegar nesse tempo. E queremos chegar com saúde. Então devemos cuidar da nossa saúde, da nossa alimentação, dos nossos relacionamentos. Porque a amizade é uma coisa que nos traz alegria. E lá na velhice nós vamos precisar ter amigos para conversar e se divertir, porque vão ter bastante tempo de aposentado. O Claudino está ali. O Claudino faz parte da terceira idade e dirige aqui na nossa igreja o presbítero irmão Claudino Silva. Ele que é o maestro, né? O músico da terceira idade e que anda com nossos irmãos nas congregações, e como ele deve saber mais do que nós, como eles são alegres quando conseguem sair e voltar, e ter energia, disposição, e cantam, e brincam, e se divertem, e isso é saudável, isso é bom, e deve ser aproveitado. Há uma figura muito interessante, você já deve ter visto em redes sociais, um penhasco, um trem que passa num trilho, de um lado é um penhasco e do outro lado é uma paisagem bonita. Tem aquele que senta do lado do penhasco e só vê a pedra. E tem aquele que senta do lado da paisagem bonita. E vai pela viagem vendo aquela paisagem bonita. Assim é a nossa vida. De que lado a gente está sentado? O que a gente está só enxergando? E isso pode trazer uma área amarga. Porque se olharmos só para os problemas, teremos uma vida difícil e amarga. Mas se olharmos para as coisas boas da vida, em meio às dificuldades, também teremos momentos alegres e felizes. Bom, Ricardo? Duas coisas. Um conselho que o comentarista da lição deu aqui na lição, nós aqui, né, na pessoa do irmão Claudino, nós já estamos com um ponto positivo. Porque o comentarista disse que nós devemos fazer colocar em prática, né, alguma coisa, programas especiais para os idosos. E aqui, graças a Deus, nós já temos aí os nossos irmãos da terceira idade aqui demonstram que quando é o culto deles, eles transmitem uma alegria muito grande pra gente. Claro. Né? Quem vem é abençoado. Isso. E outra coisa é que ninguém pode desprezar o outro por ser adolescente, jovem e idoso. Eu quero abrir um parênteses aqui, irmão Fabiano. Sim. Que tem pessoas idosas também, meus irmãos, que desprezam os adolescentes na igreja. E o despreza os adolescentes e o jovem. Nós estamos e nós fazemos parte da obra de Deus, certo? Sim. Fazemos parte da obra de Deus. Um adolescente e um jovem na presença de Deus, ele é usado por Deus. E pode ser usado para aconselhar um idoso. Nós estamos aqui defendendo que o idoso é a cerejinha do bolo, né? Que ele é o bambambam e que ele é a última bolachinha do pacote. Não é isso, não. Não é isso que nós estamos fazendo. Nós estamos dizendo, né? A lição fala do idoso, nós devemos respeitar, mas o idoso que faz parte do corpo de Cristo, né? E anda com Deus, ele faz aquilo que o irmão Fabiano falou aqui, ó. Na sua velhice ele precisa de pessoas para estar com ele, para alegrar ele, os parentes, os filhos, não é mesmo? E se ele fez uma semeadura diante da sua vida, uma semeadura digna, né? Soube respeitar o adolescente, como por exemplo pode ser o seu neto ou o jovem que era o seu filho. Se ele deixou um legado para sua família, com certeza, irmão Fabiano, ele vai ter uma velhice muito maravilhosa. Ele vai ter uma velhice alegre ao lado de sua família, né? Por que você acha que às vezes um velho vai parar no asilo, né? Tem algumas coisas que a gente não... Porque como é que pode, né? Por que os filhos não cuidou? Ou por que os filhos não cuidaram? Engraçado isso, né? Porque se amasse, se gostasse, se fosse um pai mesmo, verdadeiro, um pai que soube transmitir amor para os filhos. Não estou aqui generalizando, né? Não é regra, né? Não é regra, mas é o que às vezes acontece, não é mesmo? E a lei da semeadura, ela é tremenda. O pastor Idaí conta uma história de um pai que os filhos pegaram, botaram ele num asilo, eles eram ricos, um asilo muito bom, com muitas atividades, um lugar maravilhoso de se viver. Mas quando ele passou pela porta, ele ficou aos prantos. E eles disseram, por que o pai está chorando? Nós vamos ver o pai, vim ver o pai, tudo. Não, porque há 40 anos atrás eu passei com meu pai pela mão e ele chorou da mesma maneira aqui nesse portão desse asilo. Certo? Então, a lei da semeadura é uma coisa extraordinária. Por que extraordinária? Porque Deus nos ensina, Jesus nos ensinou. Semeou bem, semeou coisa boa, vai colher coisa boa. E fez ao contrário, sabe lá o que você vai colher, né? Isso. Concepção bíblica agora.
A Bíblia descreve a velhice como algo natural e dadivoso. O homem que mais viveu na terra foi Matusalém, chegando à idade de 969 anos. Gênesis 5:27. Mas há muitos outros que chegaram à velhice com menos idade e diversos problemas, como Isaac, que não enxergava mais. Gênesis 27:1. Barzilai, que afirmou que devido à idade já não se interessava mais por finas iguarias. Nós vimos isso em 2 Samuel 19:34-35. Barzilai foi aquele que, quando o rei Davi estava fugindo da face do seu filho Absalão, e quando estava atravessando o Rio Jordão, ele chega com comida e com pratos e tudo mais para socorrer toda a comitiva de Davi. E agora, quando Davi está retornando, chama ele para viver no palácio. E aí ele diz que não se interessava mais por finas iguarias e queria viver em sua terra. A Bíblia relata, porém, 2 homens de idade avançada que não foram atingidos pelos sintomas e problemas da velhice. O primeiro é Moisés. Em Deuteronômio 34:7 é dito que os seus olhos nunca escureceram, nem ele perdeu o vigor. Em seguida, Caleb, com a idade de 84 anos, falou a Josué que Deus lhe tinha conservado até ali, mas ele ainda viria a conquistar as terras que lhe foram destinadas. Juízes 10 e 14. A velhice virá para todos os mortais, mas o importante é ter Deus na vida, pois dessa forma poderá ser encarada com naturalidade, longe de qualquer estereótipo. Me chama a atenção aqui Caleb. Caleb sempre me chama a atenção, porque Moisés, ele tinha uma comunhão intensa com Deus. O homem que falou face a face com Deus. E nós temos Caleb. Caleb tinha uma esperança viva. Porque quando a gente vê o Salmo 90, foi escrito por Moisés. Quando ele diz que é de 70 a 80 anos, e o que passar disso é enfado e canseira, ele está falando daqueles homens que saíram do Egito, atravessaram o Mar Vermelho, mas por causa da murmuração veio uma condenação sobre eles. Nenhum de vocês entrará. Aqueles homens não tinham mais esperança de alcançar de alcançar a terra prometida. E quando você não tem mais essa esperança, você não tem mais o prazer de viver. Por isso que ela se torna enfado e canseira. Agora Caleb não, porque quando vem a sentença, ele diz menos Josué e Caleb. E se você não tem por que morrer, não tem o que vale, não tem pelo que viver. Não vale a pena viver. Porque não te dá você não tem essa esperança. E Caleb agora está com a sua idade avançada. Segunda lição é 84, eu preciso ver na Bíblia, se não me engano é 75. Mas ele diz assim, o meu vigor é tal como eu tinha os meus 40, quando eu recebi a promessa. E essa terra de gigante é minha, e eu vou lutar por ela. A esperança fazia ele ter aquele vigor físico e de querer conquistar as coisas. Mesmo que o seu corpo já não estava mais a mesmo quando ele tinha 40. Mas essa esperança o trazia vigor, o trazia vida, o trazia essa energia para que ele quisesse estar vivo e lutando e conquistando. Porque uma coisa que Deus nos deu é a vida. Você pode ver muitas pessoas reclamando da vida, mas quando está na iminência de perdê-la, ou quando está num hospital passando por uma doença difícil, tudo que ele queria era mais um tempo para viver. Talvez, eu conversei com muitas pessoas em hospitais, e quando você vê a experiência de vida, muitos daqueles queriam um dia para ver o nascer do sol novamente. Talvez passaram uma vida inteira e nunca prestaram atenção no amanhecer ou no entardecer. Parece uma coisa assim, nós estamos tão acostumados, né? Talvez nós passamos a admirar um carro luxuoso que vimos na rua, a gente passa, admira, olha, uau, que daqui a pouco não vale mais nada, é um ferro velho, passados-se os anos. Mas as coisas que Deus criou, muitas vezes nós nunca admiramos.
né? O sorriso de uma criança, de um filho, o primeiro andar, o entardecer, o anoitecer, o amanhecer, as estrelas, o pássaro cantando, a boa conversa, uma boa amizade. Muitas vezes não damos valor, e aquelas pessoas, quando estão lá, no final é aquilo que pede: eu queria mais um pouquinho. É verdade. E assim também a gente já hoje pela manhã escutamos isso na igreja. A pessoa não tem mais como vir à casa de Deus, né? Por causa de enfermidade, Muitas. né? Por causa disso. E muitos que podem, têm saúde, têm tudo, preferiu ficar dormindo, preferiu não estar, ou foi passear e assim por diante, mas poderia estar na casa de Deus. E vai chegar a hora que vai querer. A Bíblia diz, né? Vai chegar um tempo que vai ter fome. Não fome de comida, nem sede de bebida, mas de ouvir a palavra de Deus. E essa, muitas das vezes, é na velhice. O irmão Fabiano falou sobre o Caleb. Por que Caleb e Josué foi bem sucedido? Porque foram enviados 12 espias. Isso. 10 puxaram para trás. 2 confiaram em Deus. O que fez Deus poupar Josué e Caleb, né, e fazer com que eles entrassem na terra prometida foi a confiança que eles tinham em Deus, irmão Fabiano. Os outros, o que? A Bíblia diz que eles desfaleceram o coração do povo. Isso. E isso fez Deus ficar muito indignado, né? Se tem uma coisa que levanta Deus do trono, é a confiança que os seus servos depositam nele, né? Depositou sua confiança em Deus, pronto. Então Caleb alcançou de Deus na sua velhice essa dádiva, que foi o que ele mesmo disse, né? Eu estou pronto para entrar e para sair igualzinho quando eu tinha meus 40 anos, não é mesmo? Quer dizer, mas ele estava assim por quê? Porque Deus o guardou. Então, em boa velhice, como Deus diz de Jó também, né? Em boa velhice, viu os filhos de seus filhos, né? E o Salmo, você falou aqui no começo, o Salmo 128, ele fala isso. E verás os filhos dos seus filhos e a paz sobre Israel. Essa paz sobre Israel aí fala de um lugar que você habita e que é tranquilo, né? Que você tem aquela esperança maravilhosa. A sua vida, você está vendo os filhos dos seus filhos, você está em boa velhice, porque o lugar que você habita ainda tem paz, né? Ainda tem paz com os seus e paz com Deus. Isso é muito maravilhoso. Glória a Deus. Isso. É 85 anos mesmo a idade. Tinha visto, mas é 85. A Bíblia, confirmei na Bíblia. O nosso segundo tópico, os problemas da velhice de Davi. A velhice de Davi, nós encontramos em 1 Reis 1 e 4, alguns relatos. Descreve alguns problemas que atingiram Davi na velhice. Ali se esclarece que a velhice não poupa ninguém. Por causa dos grandes sofrimentos, das lutas que marcaram sua vida e das causas naturais, com aproximadamente 70 anos, as forças e a saúde de Davi já tinham definhados. Seu corpo não conseguia mais manter-se aquecido. Davi é exemplo de que começa o declínio da vida, conforme expõe Eclesiastes 12, do 1 ao 7. Portanto, aproveitemos bem a adolescência e a juventude, na presença de Deus. Consagramos nossas forças e todo o nosso vigor ao Senhor Jesus Cristo. E aí, o nosso segundo tópico, enfrentando mais um filtro, um filho rebelde. Em 1 Reis 1 e 15, novamente o texto reforça a velhice de Davi. Estando ele doente e sem forças, Adoni aproveita-se desse instante para declarar-se rei. Ele tem quase os mesmos traços de Absalão. Ele é irmão de Absalão, de pai e mãe, né? Ele é o mais novo. É formoso de aparência e exalta a si mesmo, dizendo: eu reinarei. Apresenta-se a público com características da realeza, com carros, cavaleiros e pessoas que corriam diante dele. Ao contrário de Absalão, que sofria oposição de seu pai, Adonias sabia que não haveria qualquer entrave para o seu plano, pois fora criado sem qualquer disciplina. Daí a expressão: nunca seu pai tinha contrariado. Adonias representa aqueles que se querem ser líderes segundo a sua própria vontade,
que exaltam a si mesmo, desprezando a vontade de Deus. Essa postura vai lhe custar a vida. Irmão Ricardo, a velhice de Davi. Então ele já não conseguia mais ser aquecido. Ele já estava bem doente. E aí ele chama uma jovem bela, e que se deitava, Abisag, que se deitava ao lado dele para tentar aquecer o rei, porque ele não conseguia mais aquecer o seu corpo, e ali estava com ele. E aí nós vimos que conforme a idade, não se esquecemos que Davi era um homem de guerra, lutou muitas vezes, andou por muitas vezes em lugares difíceis, em lugares... passou por momentos complicados, e isso na sua velhice demonstrou. Pessoas que trabalham na roça, pessoas que trabalham no relento, quando chegam na sua velhice vem os problemas respiratórios, pessoas que trabalham com trabalhos como a gente chama, penoso, e aí vem os problemas nas articulações, insalubres. E aí na sua velhice vem manifestar os problemas, né? Então é que deve ter cuidado com a sua saúde. E Davi, agora que chega na sua saúde, aproximadamente 70 anos, porque nós não temos a idade de Davi correta. Nós fizemos uma conta, porque como 30 anos começou a reinar e reinou por 40, a gente diz que é 70, mas a Bíblia não diz que ele morreu com 70 anos. Sobre esse negócio aí de cuidar da saúde, eu trabalho numa firma, irmãos, que essa firma ela dá os equipamentos, os EPIs que fala, equipamentos de proteção individual. E muitas das vezes ela tem que ameaçar o funcionário até, e eu acho que existe uma lei que dá a justa causa. Se o funcionário não usar os EPIs. Agora, veja bem, é para o seu próprio bem. Eu falo isso com conhecimento de causa. Porque quando eu era novo, eu não dava, irmão Fabiano, importância para um abafador. Eu não dava importância para um sapatão. Trabalhei muitas vezes de chinelo, certo? E para luva, para máscara. E a firma me dá tudo isso. Hoje eu dou conselho. Daí aquele problema, escute os mais velhos. Eu dou conselho para a rapaziada nova que entra lá. Use os aparelhos, use os EPI, porque você está cuidando da sua saúde. A firma vai continuar aí, ó. Nós vamos passar. Então hoje eu tenho um pouquinho de falta de audição. Hoje eu uso tudo, abafador, óculos, luva, capacete, tudo, né? O capacete já salvou minha vida, irmãos. Salvou minha vida. Uma estaca de ferro se desprendeu e veio que chegou a marcar fundal. E eu caí quase que desmaiado. Se não fosse aquele capacete, eu não estaria aqui hoje. Com certeza. Abriria um buraco no meu crânio, certo? Mas o capacete me salvou. Quer dizer, por que isso, irmão Ricardo? É porque nós estamos vendo sobre a velhice de Davi. E por causa da friagem que ele passou, né? Do frio, do intenso, fome. Lembra quando ele lá comeu os pães da preposição lá? Isso. Passou fome. Quer dizer, a gente tem que cuidar, né, na alimentação. Isso é um conselho, né? Escola dominical. Cuidar na alimentação. Eu mesmo sou um que já estou cuidando na minha, porque já passei alguns perrengues. Fui no médico, triglicerídeo alto, e assim por diante. Então a gente tem que cuidar, certo? Eu vejo pessoas na praia caminhando, fazendo exercício, tudo bem, cuidando da sua saúde. Só que tem uma coisa: não esqueça da sua saúde espiritual. Não esqueça. Cuide da sua saúde. Faça lá os seus procedimentos que o médico mandou, cumpre a risca, porque é vida para você, né? E Deus quer te usar mais um pouco também. Vamos lá, quem sabe aí com 80 anos pregando a palavra. Coisa linda, né? Mas cuide da sua saúde, mas cuide da sua saúde espiritual. Porque nós estamos vendo aqui, já que o irmão Fabiano leu, sobre Adonias. Adonias estava interessado em quê? Usurpar um reino. Ah, irmão Ricardo, mas ele não podia reinar também? Ele era filho. Salomão, por que Davi escolheu Salomão para reinar? Né? Nós vamos ver aqui. Por que escolheu? Por quê? Irmão, Davi era profeta. Olha aqui. Olha o que diz a leitura bíblica em classe, né, irmão Fabiano? Que você frisou. Olha o que diz a leitura bíblica em classe. Cadê aqui? Onde é que eu vou... Deixa eu achar. Ó. O Espírito do Senhor falou por mim, e a sua boca esteve em minha boca, e a sua palavra esteve em minha boca. Tá vendo aí? Quer dizer, Davi era profeta, ele sabia quem é que ia reinar no lugar dele. Ele sabia quem que Deus queria que reinasse. Aí vem o Adonias e
tenta usurpar o trono. E sem contar que Adonias, o rei estava vivo. E ele querendo se tornar rei, ele estava sendo rebelde. Porque ele não poderia de modo nenhum, a não ser que o próprio rei o indicasse. É o que aconteceu com Salomão, o próprio rei indicando, porque daí teria legitimidade e passaria o trono. No caso de Adonias, ele se proclamou rei, porque Absalão tinha oposição. E como nós vimos na lição passada, Absalão era o mais belo, fez o carro, tinha o Aitofel que o instigou e toda uma trama por trás e aumentou esse desejo dele pelo poder. Nós vamos ver que Adonias também tem a mesma sede. E agora vê o seu pai enfraquecido, vê o seu pai já velho, não podendo decidir todas as coisas, tendo ajuda de outras pessoas. Ele vai, e aí ele fala com Joabe, e tem o Abiatar, o sacerdote, que já o levam junto, e acaba se autoproclamando rei, e sendo que o rei ainda está vivo. Ele está usando de rebelião. Nós vamos ver na sequência aqui que com Salomão foi diferente. Então, devemos ter cuidado de saber o nosso tempo e o nosso lugar. Às vezes há muitas empresas ou mais jovens acham que sabe tudo, como o irmão Eliel o irmão Ricardo falou aqui de uma empresa da nossa região que ele teve conhecimento, que a família, o pai começou e aí terminou quando o pai já estava mais na velhice. Não, tu não sabe de nada, quem sabe agora aqui é nós. E souberam tanto que levaram a empresa à bancarrota. Isso. Irmão Fabiano, olhe bem, o comentarista disse aqui, ó, Adonias representa aqueles que querem ser líderes segundo sua própria vontade, que exaltam a si mesmo, desprezando a vontade de Deus. Essa postura vai lhe custar a vida. Coisa séria, meus irmãos. Olhe bem, coisa séria, não é mesmo? Hoje tem líderes que acham que seu filho tem que ocupar o seu lugar. Isso é meio... irmão Ricardo, não mexe muito nisso, não. Não, sim, senhor. Chamada de Deus é uma coisa. Você tem que ter uma chamada de Deus para fazer um determinado trabalho para Deus. Olha o que Paulo diz aqui na sua carta aos Gálatas, capítulo 1 e 1. Olhe bem. Paulo, apóstolo, não da parte dos homens, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos. Olha aí. Por quê? Se Paulo não tivesse a chamada específica na vida dele, ele não ia florescer na obra de Deus, meus irmãos. Então, a gente tem que entender, certo? Isso aqui não é reinado, isso aqui não é monarquia. A obra de Deus não é monarquia que passa, o rei morre, seu filho pega o trono. Não é isso, não. Agora, também não estou dizendo assim, tem muitos filhos de líderes que têm chamada de Deus. Sim. Tudo bem. Entre na obra de Deus, faça a obra de Deus. Mas se não tem, vai ser um comerciante, sei lá o que você vai ser. Porque senão, pode custar a sua vida. Que vida? A vida espiritual. Sim. Pode morrer fisicamente também, tá? Pode morrer também. Mas vai custar a sua vida espiritual. Não queira estar no lugar que Deus não te colocou. Você vai pagar um preço muito caro. Foi o que aconteceu com Adonias. Não era para ele estar ali. Depois, quando ele estava lá festejando, gritando, viva o rei Adonias! Aí falou, o negócio é o seguinte, o rei mandou Salomão montar na mula que é dele. Opa, isso aí parece assim, como que o irmão Fabiano me emprestou o cavalinho dele para me dar uma voltinha. Mas naquela época não era isso, não. Aquela mula só andava o rei. No cavalo do rei, tanto é que quando Amã queria ser honrado, ele disse assim, busque o cavalo do rei. Isso. Que o rei costuma montar montado. Vista a vestimenta do rei, bota a coroa e se apregou na frente dele. Assim se faz ao homem cuja honra o rei se agrada. Aí o que aconteceu? O rei falou, boa essa palavra, vai lá, pega o Mardoqueu e faz isso tudo aí. E honrou o Mardoqueu. Quer dizer, rapaz, ele está montado no cavalo do rei, olha só a honra que o rei deu. Quando eles souberam disso, os que estavam com Adonias, o quê? Se mandaram. Deixaram, olha, cadê os amigos? Cadê aquele povo que ia gritando diante dele? Né? E Adonias morreu depois, né? Enquanto você tem fama, tem honra, filho do rei, tá ali tudo bom, tem um monte de amigo ao redor. Quando você está em situação difícil, a gente vai ver quem realmente está do lado. Mas ele tomou uma decisão errada, ele não deveria estar ali. E o Joabe
sempre foi uma pedra, apesar de ser um grande general do exército de Davi, foi um homem que venceu muitas batalhas junto com Davi e por Davi, mas ele foi uma grande pedra de tropeço também na vida de Davi também. Né? Ele foi opositor de muitas coisas em Davi. Ele estava com Adonias, né? Isso, e ele foi junto. E o profeta também foi junto com ele. E aí, para se cumprisse a palavra, os dois perderam. Adonias perdeu a vida, Joabe também perdeu a vida de forma abrupta também, e o profeta voltou para sua terra para que se cumprisse a palavra que os filhos de Eli não teriam mais descendência no sacerdócio. Construindo Salomão como rei, já no seu leito de morte, doente e velho, Davi teve que atuar firmemente para constituir Salomão como rei. Ele chama Zadok, Natã, Benaia e passa-lhes as necessárias instruções, seguindo os costumes da separação de um rei, a unção e o anúncio público. A ordem de Davi era que Salomão fosse colocado em sua mula, sobre o qual somente o rei andava. Ele foi escoltado até Gion, em direção ao vale do Cedron. A unção foi feita por Zadok, com óleo do tabernáculo, perante todo o povo. A cerimônia feita para a coroação de Salomão recebia a ratificação divina. Somente a partir disso que Salomão poderia assumir o seu trono. Então ele tinha legitimidade, era por direito e estava tudo como deveria ser feito. A investidura sobre o rei e empossado o rei. As palavras de Davi a Salomão e a sua morte. Davi tem consciência que vai morrer. E é isso que constata em 1 Reis, capítulo 2, verso 1 ao verso 4. Nessa hora, brotam dos seus lábios profundas palavras com as quais aconselha seu filho. Davi diz para Salomão andar em santidade e nela conduzir o rebanho de Deus, Israel. O rei tinha consciência plena de que a vida de santidade só era possível pela observância e obediência completa à palavra de Deus, conforme Moisés revelara. Tanto Salomão quanto o povo tinham a responsabilidade de andarem nos caminhos do Senhor, por causa das verdades divinas transmitidas, o que significava atentar para os estatutos do Senhor. Êxodo 30 e 21. Guardar os mandamentos divinos. Êxodo 21 e 17. Atentar para os decretos ou juízos do Senhor. Êxodo 21 e 21. Então, Davi, ele traz as palavras para Salomão em seu leito de morte. E ele chama o seu filho Salomão, que já é rei, e que reina em conjunto com Davi e na iminência da morte, bem próximo à sua morte, ele dá os seus últimos conselhos ao seu filho. E ele diz que deve andar em santidade. Tanto é que Salomão ouviu os conselhos do seu pai, e quando o Davi morre e ele assume plenamente o reino de Israel, e ele vai fazer os sacrifícios em Gion, quando ainda não tinha o templo, e o Senhor aparece para ele em sonhos e diz: o que queres? Eu quero sabedoria para entrar e sair no meio do teu povo. Quero julgar eles com justiça. Eu não quero maltratar o teu povo, né? Eu sei que tu amas. Eu quero tratar eles com justiça, como deve ser feito. E aí o Senhor disse: como tu pediu sabedoria para isso, eu vou te dar muito mais coisas, riquezas e tanto. E acrescentou. Na sua mão ainda. Isso. Então, como bons conselhos, como ouvir os bons conselhos nos trazem vida, nos trazem alegria, porque faz muitas vezes nós desviarmos do mal. A diferença de Davi com Adonias, o resultado de Adonias, e a Davi com Salomão, e o resultado de Salomão. Nós vimos aqui, nunca o seu pai o tinha contrariado. Esse é um grande problema. Nós não contrariarmos muitas vezes os nossos filhos. Criar pequenos reis e reis maus, né, dentro deles,
porque nunca teve uma palavra contrária. E fez ela tentar contra o próprio pai, um ato de rebeldia, quando ele se faz rei no lugar do seu pai enquanto ele ainda estava vivo. O nosso terceiro tópico, as palavras finais de Davi em sua velhice. O reconhecimento da ação do Deus de Jacó. As palavras finais de Davi em 2 Samuel 23, 1 e 7 são de louvor a Deus. Primeiramente, ele expressa sua gratidão a Deus por ter lhe favorecido em tudo. E menciona que foi levantado em altura pelo Deus de Jacó. Disse o Deus de Israel, a rocha de Israel, a mim me falou, haverá um justo que domine sobre os homens, que domine no temor de Deus. Ele está trabalhando aqui, ele está falando aqui sobre o próprio Cristo, porque o Cristo vem da linhagem de Judá e da descendência de Davi. E ele mesmo faz menção, como eu já falei aqui, em Apocalipse 22. Eu sou a raiz de Jessé, a resplandecente estrela da manhã. Davi tinha a consciência de que todas as suas conquistas não eram humanas e que ele mesmo não era divino, como pensavam os reis de outras nações ao próprio respeito. Mas seu crescimento veio de Deus, de Israel. Mas o seu crescimento veio do Deus de Israel. Reconhecer nossa fragilidade é o caminho para Deus usar-nos, sem nunca pensarmos sermos coisa alguma. Salmo 82, 7. No Novo Testamento, Paulo, usado por Deus, tinha essa consciência da sua humanidade. Atos 14, 15. Quando ele faz aquele milagre, os homens, Barnabé disse, não, um é Júpiter e outro acho que é Mercúrio. Né? Ele disse, não, nós somos homens como vocês. Mas é o Deus dos céus que enviou o seu filho, que fez isso. Nem os anjos do céu, né? Quando João se jogou, olha, não levanta porque eu sou teu conservo. Isso. Quer dizer, eu não sou Deus, não é mesmo? E reconhecer isso é quem tem a sabedoria de Deus, né? E Deus deu essa sabedoria para reconhecer que a obra é dele, que é Deus que faz, né? Que é Deus que... Essa foi uma das virtudes e uma alavanca muito grande, irmão Fabiano, que Davi tinha em atribuir a Deus todas as suas conquistas, certo? Davi, meus irmãos, não foi um pai, já está aqui dizendo a lição, né? Adonias nunca foi contrariado por ele, não é mesmo? O Amon fez o que fez, morreu pela mão do outro irmão. Quer dizer, a família de Davi era complicada, porque ele... O próprio Absalão, né? E assim, ó, o que dá a entender? Que Davi, ele se empenhou muito em reinar, em conquistar, batalhar, mas a família parece que ele deixou meio de lado, certo? Parece não, ele deixou. E aí o que aconteceu? A família dele foi muito conturbada. Mas Davi, ele atribuiu desde quando ele começou, que ele chegou na presença de Saul para enfrentar o gigante Golias. Ele disse assim: o Senhor fez com que eu matasse o leão e o urso, me entregou nas minhas mãos e eu defendi as ovelhas de meu pai. Quer dizer, ele atribuiu a Deus, isso, certo? E isso é um conselho maravilhoso para os nossos dias. Nós devemos entender, irmão Fabiano, eu sempre uso essa comparação, que nós somos só a caixa de som e que o microfone tem que estar na boca de Jesus. Isso. O Espírito Santo é que está falando. Nós temos que entender isso, que nós somos a caixa de som. Sem o Espírito Santo, sem Jesus, sem Deus na nossa vida, não faz sentido. Não faz sentido, não vai Ele sair. Não produz efeito. Nada, não vai frutificar. Não vai frutificar. Por isso é que a Bíblia mostra para nós que não somos melhor do que ninguém, não somos maior do que o outro. Aí Jesus vem assim, ó, considere-se o seu próximo, o seu companheiro maior que a ti mesmo. Que aí, ó, se você se humilhar, será exaltado. Se você se exaltar, com certeza vai ser humilhado, né? Davi entendeu isso. E por isso ele... Davi, olha o respeito. Aquela lição anterior você comentou sobre a água derramada. Uhum. Olha o respeito que Davi teve com seus servos, com seus soldados, né? Que estava disposto a morrer por ele.
E ele disse assim: beberia eu o sangue desses inocentes aí, que a risco das suas vidas foram lá buscar essa água para mim. Ele pegou e derramou um água. desejo meu? Isso não vou colocar um desejo meu acima da vida dos outros. Tá vendo só? Então Deus honrava Davi por isso, meus irmãos. Deus colocou Davi onde colocou, um homem segundo o coração de Deus, porque Deus sabia quem era Davi. E eu louvo a Deus, porque Deus sabe da minha fragilidade, sabe que eu erro, sabe que, assim como Davi errou, Ele sabe que nós erramos. Sabe que nós não temos condição de sermos 100% perfeitos, né, irmão Fabiano? Deus sabe disso, e graças a Deus que isso parece até uma lei, parece uma ordenança, parece até um decreto. Olha, o homem, ele vai ser imperfeito mesmo. Então o que eu vou fazer? A minha misericórdia vai ser a causa dele não ser destruído, dele não ser consumido. Pronto. Então, porque as minhas misericórdias não têm fim. E é justamente por causa disso. Por isso, né, nós vemos homens bíblicos, personagens bíblicos, que não reclamaram de Deus, irmão Fabiano. Nunca lançaram nada das suas provações. Daniel reclamou porque estava na cova. José, olha só o que José fez, por que José passou. Paulo, ele mesmo diz, ó, prisões, açoites, fome, frio, nudez, naufrágio. Meu Deus, víbora picando ele. Os outros chamando ele de peste. Chamaram Paulo de peste. Chamaram Paulo de homicida. E Paulo fazendo aquilo que o cantor Lázaro faz. Vou passando pela prova, dando glória a Deus. É isso. Aí tá o negócio, ó. Aí tá, por quê? Sabe que Paulo olhava e dizia assim, ó: Deus falou que eu vou pregar em Roma. Preguei em Jerusalém e vou pregar em Roma. Aí vem naufrágio, vem víbora picando, vem gente querendo matar ele, e foi como prisioneiro e coisa. Mas ele que confiou em Deus. A confiança que Davi tinha em Deus levou ele até onde ele chegou, certo? Então, alguém pode dizer assim, ó, não está isso na lição, mas eu vou dar um conselho para os irmãos. Nós não temos nada, irmão Fabiano, que reclamar de Deus. Irmão Ricardo, você não está passando o que eu estou passando. Mas nós não temos nada que reclamar de Deus. Olha os servos do passado, o que passaram. E olha onde eles chegaram por confiar em Deus e glorificar a Deus. Por que você acha que os alicerces do cárcere estremeceu e abriu, caiu todas as cadeias quando Paulo cantava? Porque Deus olhou e falou assim, ó, meu Deus, passando o que tá passando, vergão nas costas, ardendo e me louvando. Nós não temos nada que reclamar de Deus, porque aí vai chegar em boa velhice. Deus vai cuidar de você na velhice. Você lembrou dele? Ele não vai esquecer de você também não. Davi inspirado. Davi esclarece que as palavras que pronunciará têm sua fonte em Deus. Ele deixa claro nos versículos 3 e 4 que brevemente o governador ideal chegará. Ele irá atuar com justiça, andará no temor do Senhor e trará grandes bênçãos ao povo. O rei diz assim porque tinha consciência de que havia falhado. Mesmo diante de suas falhas, Davi sabia que Deus tinha estabelecido com ele um concerto, de modo que este justo rei irá sair da sua própria casa. Vimos isso em Isaías 55:3, Jeremias 33:15-16, Atos 13:34. Referia-se ele profeticamente à chegada do Messias, Jesus Cristo. Em 1 Reis 2:10, o autor sagrado registra a morte de Davi, o grande rei de Israel. Ele dormiu com seus pais para acordar na eternidade com Deus. Ele estaria para sempre com o Senhor. Ele tinha essa certeza. Esses homens alcançaram uma posição em Deus, uma revelação de Deus e em Deus que os fez, como o irmão Ricardo acabou de falar, transpor por muitas barreiras, muitas dificuldades, e fizeram eles confiar em Deus. Davi não chegou na sua velhice com a mesma confiança ou com o mesmo entendimento que ele tinha na sua adolescência, mas como a Bíblia diz, de fé em fé. Olhe para aquilo que você já passou e porque Deus já fez por você. E você vê que cada obstáculo sendo maior,
a sua fé também, o seu crescimento espiritual, a sua comunhão com Deus. Isso vai aumentando também. Quando a gente para diante das barreiras e começa o murmúrio ou a reclamação, faz a gente estagnar também. Nós não conseguimos crescer em estatura diante de Deus. Então, que possamos analisar e olhar para trás. Talvez muitas das vezes, em momentos difíceis, como vemos nos Salmos, quando Davi faz as suas orações, vê que interessante o Salmo 4, como nós vimos na lição passada, que foi de Absalão. Se coloca, os estudiosos colocam esse Salmo 4 naquela noite que ele está fugindo, naquela noite que estão tramando para armar um exército, quando Aitofel está dando o conselho e Abiatar, naquela noite está sendo tramado para que ele seja morto, ele está cansado, fugindo, e ele no último verso assim: em paz me deitarei e dormirei, porque o Senhor me sustenta o sono. Quem é que consegue dormir no momento desse? Quem é que consegue descansar no momento desse? Mas a confiança dele no Senhor, por tudo aquilo que ele tinha feito, por todas as suas promessas, por tudo aquilo que ele tinha vindo cumprido. Então, meu irmão, eu não sei como você se encontra hoje, não sei em que fase da sua vida se está, se é adolescência, juventude, vida adulta, ou já na terceira idade, ou já na idade bem avançada. Mas lembre-se, pelos caminhos que você já trilhou e que talvez pensou que ia sucumbir, mas a mão poderosa de Deus o sustentou. Quando Pedro desceu, ele disse: Senhor, é tu, sou eu? Então posso ir contigo? Diz que eu venha, que eu vá contigo. Então vem, Pedro, desce do barco aí e anda sobre as águas. E Pedro começa a caminhar sobre as águas. E quando Pedro começa a olhar para os ventos e para os ventos e para a tempestade, ele começa a afundar. Quando ele tira os olhos de Jesus, ele começa a afundar. E quando ele está sucumbido e ele pede socorro, a mão de Jesus se estende até ele e o levanta e o conduz novamente ao barco. Então, que nós possamos olhar não para as dificuldades, não por aquilo, mas por aquilo que ele já fez por nós, pela caminhada, por onde é que ele está nos conduzindo. E por que ele está nos conduzindo por esse caminho? O que ele quer nos ensinar? Talvez remir alguma coisa de errado que temos feito. Nós não conhecemos talvez os propósitos de Deus na nossa vida. Mas a própria palavra de Deus diz que os nossos caminhos, os caminhos de Deus não são os nossos caminhos, mas são muito mais altos. Mas o fim é dar aquilo que a gente quer. Então nós não entendemos. E a própria Bíblia diz em Naum, capítulo 2, que diz que Deus tem os seus caminhos na tormenta. Talvez você tenha passado uma tormenta, ou esteja sobre uma. Então saiba que o profeta já diz que Deus tem os seus caminhos. Ele sabe por onde passar em meio à tormenta, para que você não sucumba a ela. Então Davi tinha essa visão e sabia. E ele teve essa visão messiânica do próprio Cristo. E vemos isso em várias passagens. E isso trouxe confiança e segurança a ele. As nossas horas já são 11h46. Temos mais um pouco. Irmão Ricardo? Uma coisa que me chama atenção na vida de Davi, e que eu louvo a Deus pelas Escrituras, meus irmãos, é porque nas Escrituras nós temos exemplos de sobra para nós hoje, no século 21, fazermos as coisas certas. Né, irmão? Sim. Fabiano? Nós temos vários exemplos. E a vida de Davi, meu Deus, nós temos os exemplos direitinho. É por isso que os nossos pastores, os professores, nos incentivam a ler a Bíblia, estudar a Bíblia, meditar na Bíblia. Davi tinha consciência de que havia falhado. Essa era a diferença de Davi para Saul. Saul falhou, Saul errou, consultou feiticeira e fez o que fez, mas ele tinha coragem de chegar para o outro: honra-me, honra-me. Ele diz: ainda que a minha casa não seja tal para com Deus, ainda que eu não seja perfeita mesmo, ainda que eu tenha um monte de falha, mas ele me escolheu. Então, olha só, Davi não. Quando Natan entregou a mensagem, pequei, se humilhou, escreveu até um Salmo 51. E quando ele numerou o povo, que o anjo estava destruindo mesmo, mas destruindo, ele falou: faz comigo isso, destrua a mim.
Acaba com a minha casa, porque essas ovelhas não têm culpa de nada, fui eu que pequei. Olha a diferença, irmão Fabiano. Claro. Ele não queria que as suas ações infringissem mal na vida dos outros. Claro. E outra coisa, e isso é um exemplo para nós hoje, irmãos. O que é, irmão Ricardo? Nós temos que assumir os nossos erros. Principalmente nós, Fabiano, Sim. que somos obreiros na casa do Senhor. Quando errar, tenha humildade. De reconhecer. De reconhecer, de ir lá pedir perdão. Mas eu sou um grandão e ele é nem obreiro, nada, é um simples membro. Simples membro. É isso, é ele que pensa na cabeça dele, né? Eu não penso assim. Né? Mas como é que eu vou lá pedir? Irmão, porque quem reconhece... o maior problema do ser humano não é cair, irmão Fabiano. É ficar prostrado. Sim. Não querer se levantar. Esse é o problema. Se você caiu, cair é do homem. Levantar é de Deus. Né? Mas o problema é você querer ficar prostrado naquilo lá, tapando sol com a peneira. Não, eu falei assim por causa disso, eu fiz assim por causa daquilo, e tá todo mundo, até os marcianos estão vendo que isso tá errado, e você não entende isso aí. Davi tinha essa consciência. Ele pequei, né? Aí, na mesma hora, mas Deus também transpassou e eu tenho pecado. E agora tem uma coisa, a consequência. Não, a consequência vai virar. Uma coisa interessante, irmão Ricardo, para os ouvintes que nos ouvem, quando o primeiro filho de Betseba, quando ela vai conceber o primeiro filho, e já tinha vindo a sentença sobre a criança, que ela não iria ter vida, Davi faz o jejum lá. Ele vai em pano de cinza e os seus servos ficam com medo, e daí aí a criança morre, ela não vive. E aí eles ficam com medo de dar a notícia, porque agora como é que vai ser? E se dá a notícia, porque quem trazia a notícia ruim poderia morrer junto com a notícia, né? Nós vimos vários aí que aconteceram. E agora com medo ele olha se a criança não é morta, e ele levanta, vai lavar o seu rosto, trocar as vestes, vai fazer a mudança. Os servos, não, o que é isso? Até agora ele estava ali. Ele disse, não tem, o dito já foi feito, não tem como eu vou ter. A criança nunca mais virá a mim, eu irei a ela, mas ela não virá a mim. Não tem o que eu fazer sobre essa situação. Agora as coisas estão na mão de Deus. Deus sabe como agir, e aí ele levantar. Muitas vezes nós ficamos prostrados e remoendo a situação, vida, e nunca conseguimos sair daquela situação, e aí não conseguimos viver, porque mesmo Davi vivendo muitos problemas, mesmo na sua velhice, tendo problema com Adonias, teve o problema da enumeração do povo, que veio outra praga também, tendo outros problemas no seu reino, tendo problemas com generais, tendo outras coisas, mas ele também teve momentos bons que ele viveu e que ele soube aproveitar isso. Então, em meio às dificuldades, nós temos momentos bons. Então depende de que lado do trem, como eu falei no início, a gente senta. No momento olhando só o penhasco pedra, ou do outro lado olhando uma paisagem, olhando as coisas boas. Devemos ver isso e não ficar só se lamentando. E confiar em Deus, que Deus tem os melhores caminhos para nós. Ele disse, deitar-me faz... o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Guia-me aos caminhos. Agora, por onde ele passa até chegar aos pastos verdejantes, ele sabe. Muitas vezes é um caminho pedregoso, espinhoso, mas o final dele vai chegar nos pastos verdejantes e as águas tranquilas. Vai dar aquilo que você quer. Então confie nele, busque ele. E mesmo na sua velhice, dê frutos. Talvez você pense, e aqui? Talvez uma palavra que você diga, a oração, a intercessão. Às vezes uma mãe que intercede, já está com a sua idade avançada e intercede pelo seu filho, e ele está recebendo livramento onde ele está, e muitas vezes nós não soubemos. Então que você na velhice ainda dê frutos e os seus ramos sejam viçosos. As nossas horas se passam, são 11 horas e 51 minutos. Eu quero deixar a todos os irmãos as considerações finais. A irmã Júlia está nos ouvindo, e a irmã Nena, irmã Júlia, sua mãe, Stolf, paz do Senhor, Deus abençoe, né? Já tivemos ali fazendo visita do grupo familiar,
Que Deus abençoe a irmã Júlia e todos os irmãos da cidade de Camboriú, Balneário, da nossa região que nos assistem, né? A irmã Edir, irmão Jorge, estão sempre ligadinho ali. Tem uma telona bem grande, a gente aparece lá na tela, estão sempre nos ouvindo, né? O irmão Josué Nascimento também, o irmão Celinho, que é pai do Mael, que tem a oficina de moto ali, sempre nos assiste também, a sua família, que Deus abençoe, e que estão aí, têm a sua idade, criaram seus filhos, já estão vendo seus netos, estão aí alegres, felizes, vivendo e trabalhando como podem e vivendo. Isso muito nos orgulha. Os nossos irmãos da terceira idade, da nossa igreja, da nossa congregação, que Deus abençoe, sempre estão ligadinhos conosco. Muito obrigado a todos que nos ouvem e que por este ano de 2019 estiveram conosco. E eu peço que, se for da vontade de Deus, o ano de 2020 estejamos aqui para juntos aprendermos um pouco mais da nossa escola bíblica dominical. Muito obrigado por sua audiência, né? E que Deus abençoe. Irmão Ricardo, as suas considerações. Tem os nossos irmãos de Minas Gerais. Irmão Ricardo é mineiro. Tem muito que nos ouvem lá. Não, eu também quero deixar aqui o meu agradecimento, primeiramente a Deus, né, por essa oportunidade que Ele tem colocado nas minhas mãos, de estar aqui no rádio com esses homens abençoados, né? Agradecer a Deus pela vida do irmão Fabiano, do irmão Eliel Uller, que sempre está aqui, e a gente tem aprendido muito com eles também. Quero mandar um alô também ali eu sei que está nos ouvindo, irmão João Moraes, né? Muito nos ouve também isso. Que nos ouve, são pessoas que Deus colocou na minha vida também, irmão Fabiano, quando eu cheguei aqui, e que me ajudaram muito, né? Não só assim financeiramente, mas dando conselho. A gente era moço na época, né? Hoje é dia 29? 28. 29. Hoje é dia 29. Dia 27 agora, anteontem, fez 31 anos que eu cheguei em Camboriú. 31 anos faz que eu moro aqui, né? Então, quer dizer... Então já é mais camboriuense. Com certeza. Né? Já é mais catarinense do que mineiro, então. Já passou mais tempo em terras catarinenses? Lá eu vivi 23 anos. Isso. Aqui 31. Bom, mas eu não deixei de falar o ainda não. Bom, irmãos, eu quero mandar um alô também para os irmãos lá de Minas Gerais, da igreja do pastor Brás, nós chamamos de Brazinho. Tem as irmãs e os irmãos que nos ouvem lá, não vou citar nome porque o tempo já está se passando, mas quero agradecer aos irmãos, porque eu sei que nós somos privilegiados, irmão Fabiano. Sim. Nós estamos nas orações, eu, você, o Eliel, o Claudino, estamos nas orações de milhares de pessoas para esse Brasil afora. E às vezes a gente é guardado, é livrado, Deus tem abrido, ou aberto, melhor dizendo, perdão, a porta da palavra. Quer dizer, então tem pessoas de Deus, homens de Deus, compromissados com a sua obra, orando por nós. Amém. Porque nos escuta aqui, né, no domingo pela manhã. O irmão Claudino tem o seu programa aí, o Alvorada Sertaneja, e assim por diante. Então essas pessoas estão orando por nós, irmão Claudino. E isso é um privilégio muito grande, porque nós recebemos oração de santos servos de Deus. Amém. E eu quero glorificar a Deus pela sua vida, meu irmão. Você que está aí em Minas Gerais, por todo o Brasil, Santa Catarina e fora do Brasil, eu quero glorificar a Deus pela sua vida e continuar, e que vocês continuem, melhor dizendo, orando por nós. Amém. Porque nós estamos aqui e graças a Deus, eu sou muito feliz. Quando eu lembro disso, falei, meu Deus, tem um batalhão orando por mim. Isso é muito gratificante. Glória a Deus, eu louvo a Deus por isso, amém? O irmão Claudino Silva quer deixar sua palavra? Amém. Quero deixar aqui, né, eu também, de vez em quando a gente está por aqui, um abração para vocês todos aí. Eu só queria dar uma pinceladinha ali nas adolescentes, mais do que agora, os irmãos de mais idade precisam dos adolescentes na era digital. Eles andam comprando celulares agora. Isso. Para aprender, né? Claro. Isso. Então criou um vínculo ali de amizade entre os netos e os avós através do vínculo da internet. Claro. De instalar o WhatsApp, de baixar o aplicativo. Então virou uma coisa legal assim. Meu menino é que nova anda lá, a avó chama e ele tá lá. Arrumando o WhatsApp. Fica o meu abraço a todos os netinhos e todos os avós. E é ao contrário, né? Um passando experiência por outro e vamos embora. Eu quero deixar claro aqui, deixar aqui também aos irmãos do YouTube, do Facebook, da fanpage, que sempre estão ligadinhos conosco.
deixa os seus comentários ali e que faz o compartilhamento. Muito obrigado. A gente sempre lê, quando for possível a gente responde. E muito obrigado por você estar ligadinho conosco. As nossas horas se passam e foi muito gratificante passar esse ano de 2019 junto com os irmãos. Eu quero desejar um feliz ano novo, de paz, saúde, alegria, na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós vamos orar para dar o final desse culto. Pode orar, irmã Eliane. Senhor Jesus, te louvamos, te agradecemos, Pai, por essa oportunidade maravilhosa que Tu nos deste neste ano, Jesus, de estarmos aqui todos os domingos com a Escola Bíblica Dominical. Sabemos que o Senhor tem levantado pessoas, tem alentado os corações, Senhor Jesus, tem edificado, Jesus, através dessas palavras que saem daqui. Senhor Jesus, nos dê um 2020 abençoado na Tua presença também. Abençoa os irmãos que estão lá do outro lado, Senhor Jesus, e que possamos estar sempre unidos e reunidos em torno da Sua palavra, que é o maior objetivo do cristão na face da terra. Se conosco, nós te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus Pai do Senhor, Deus abençoe. Amém.